o povo passa perto, da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Boa noite, minha gente, que alegria! Estamos juntos, dando início ao programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Seja bem-vindo, você que nos acompanha por esse imenso Brasil, pelas parabólicas digitais, pelos canais abertos, pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Prepare aí o caderno, caneta e a Sagrada Escritura. Vamos juntos mergulhar na palavra de Deus, saborear a palavra de Deus. E para isso, eu passo a palavra para o nosso querido Dom José Antônio Peruso. Olá, William, Joelma, Vinícius, Jean, quero saudá-los todos com muito grande afeição também a você, querido telespectador, querida telespectadora. Tempos atrás eu estive no Pará, William. Tem gente que quer conhecer a palavra lá no norte e disseram que acompanham. Falaram muito de você, William. Eu quase me senti diminuído, mas não esqueceram também de mim. Mas nem eu, nem o William, nós não pregamos a nós mesmos, assim dizia Paulo aos Coríntios, mas a Cristo, Cristo Senhor. E a despeito de brincadeiras e palavras amistosas, a seriedade, esta nunca queremos perdê-la. E aqui viemos, encontramos-nos, nós todos aqui, e telespectador, e uma grande equipe que você não vê, mas fazemos com grande apreço, porque por causa da palavra há muito esforço de muitos. E aqui viemos, estamos estudando o Evangelho de João. Estamos no começo. Temos assunto aqui para um longo percurso. Precisamos conhecer o sentido daquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Você está pronto, William? Estou pronto. Aí na sua Bíblia tem o capítulo 3 do Evangelho de João. Sim. Também na sua tem, querido telespectador, querida telespectadora. Vamos então ao capítulo 3. João capítulo 3, versículos 1 até 21. Talvez tenhamos que apressar alguns versículos, os últimos. Mas vamos tentar compreender a riqueza e a profundidade de um tema como este, por se tratar do Evangelho de João. Em alguns dos seus discursos, afigura-se complexo, mas na medida em que se explica, eu acredito, eu espero, será possível compreender a beleza e a profundidade desse quarto evangelho. Você pode ler, William, você está pronto? Estou pronto. Já tomou água? Já tomei. Molhou a garganta? Com certeza. Força, meninão. Vamos João 3, 1, 21. O encontro com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar com Jesus e disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nascer do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és o mestre de Israel, ignora essas coisas? Em verdade eu te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. Quem não crer já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Ótimo, William. É verdade, o telespectador percebeu, o texto é um pouco mais longo desta vez. Mas, por se tratar, na maior parte, de respostas discursivas da parte de Jesus, é muito complicado estudar alguns versículos ou uma parte de um discurso hoje e a outra parte numa outra vez. Fica muito distante no tempo uma explicação da outra. Por isso, ainda que com alguma celeridade em alguns momentos, mas é melhor, pareceu-me, que abordássemos todo este encontro todo o encontro de Jesus e os discursos correspondentes ao encontro, que o fizéssemos de uma única vez. Nosso tempo é limitado, não podemos nos delongar, mas eu gostaria, telespectador, de pedir a você que acompanhe a nossa tradutora também, num quadro menor, a Terezinha. Ela traduz para os muitos que têm dificuldades auditivas, mas compreendem a linguagem dos sinais. E ela vem também fazer parte da equipe de apresentação do Conhecendo a Palavra, para que também aqueles outros que não podem ouvir, conheçam-na mediante a sua tradução. Tere, muito obrigado. Mas vamos lá. Comecemos, vamos à tela número 1, o contexto. Eu gostaria, caríssimo telespectador, que acompanhasse comigo aqui e depois acompanhasse na sua Bíblia. Vamos aqui contextualizar para que não pareça apenas um encontro ocasional, despropositado, porque João, o evangelista, não quis isso. Ele quis integrar e inserir num contexto que conferisse lógica a este diálogo e ao encontro. E aqui, pode ler, William, o que temos escrito, o que está escrito aqui na tela, por favor? O diálogo com Nicodemos tem lugar nos quadros da primeira viagem de Jesus para Jerusalém. É a primeira vez que Jesus expõe de forma detalhada a sua mensagem. Isto é a primeira vez que Jesus expõe de forma detalhada a sua mensagem. William, queira me seguir. E aqui, em vez de ir para frente no texto, vamos retrogredir.
ir para trás. Veja, o capítulo 3, diálogo de Jesus, o encontro com Nicodemos. Mas antes o que houve? Por favor, em 2,13, o que tem, William? Qual evangelho? 2. Sempre de João, capítulo 2, versículo 13. Se nós estamos no capítulo 3 de João, em 2,13, o que houve? A purificação do templo. Purificação do templo. Não houve muitos discursos. Eu gostaria que atinasse aqui, querido leitor, sim, também telespectador, telespectadora. É a primeira vez que Jesus expõe de forma detalhada a sua mensagem. O que houve antes? A purificação do templo, mais ações do que palavras. As núpcias de Caná, no início do capítulo 2, querido telespectador, queiramos seguir para trás, caminhar para trás, porque queremos ver o contexto. No capítulo 2 também, mais ações do que palavras. Também no capítulo 1, a partir do versículo 19, o testemunho de João, e Jesus passava, João apresentava, eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 primeiros discípulos o seguiram, outros mais o seguiram. Isto é, há um conjunto de ações e de movimentos, quer de João, quer de Jesus. Agora, uma reflexão do próprio Senhor sobre sua mensagem começa agora. Podemos observar que ações muito poucas, diálogos mais extensos, e sempre Jesus. Nicodemos faz uma pergunta, Jesus responde, uma nova pergunta, outra resposta explicativa, mais um questionamento, por 3 vezes há isto nesses 21 versículos, outra continuidade de Jesus a explicar. É a sua mensagem que ele pretende revelar. Isto para falar do contexto. Observemos o passo seguinte, ainda sobre o contexto. Aí a nova tela. O que pretende o evangelista do seu leitor? O leitor é levado, pode ler, telespectador, você pode ler aí da sua casa o que a tela vai lhe mostrar de maneira mais destacada, por favor, queiram apresentar o que está aqui. E você pode ler, William, isto. Agora o leitor é levado a descobrir, também pela primeira vez, parte dos grandes temas da teologia joanina. Isto, e o leitor é a primeira vez, então, que ele vai ver de maneira mais explicitada alguns dos grandes temas. Por exemplo, vai falar de renascer da água e do Espírito. Aparece agora? Antes não. A exaltação, o Filho do Homem, assim como Moisés elevou a serpente, tanto assim será necessário que seja o Filho do Homem elevado. Também a vida eterna, também temas como o julgamento aparecem agora pela primeira vez. Vão reaparecer em outros textos de João, mas agora é a primeira vez que tais temas são apresentados. Luz, trevas, também aparece nesses versículos, porém tinha já sido mencionado no prólogo. Estou falando do contexto. E o nosso telespectador é convidado a seguir, a telespectadora, para a nova tela, sempre contextualizando. Isto, telespectador, contextualizar, é como quem quer mostrar uma casa. Ninguém vai mostrar a sala, somente a sala, isolada ou separada dos outros cômodos. Para que se perceba o conjunto, é preciso perceber as unidades de cada casa e, na percepção da integração entre as diferentes unidades, ver-se há o conjunto. Algo assim, uma lógica de fundo. Algo assim aqui, com o nosso esforço em contextualizar. Você consegue compreender isso, William?
essa necessidade de contextualização. Joelma percebe. Olha, vocês não vieram aqui só para cantar, né? Vieram para conhecer a palavra. Façam-me compreender, meninos, menina. E então, telespectador, são espertos os nossos colaboradores aqui. Então, agora vamos. O terceiro indicativo, ou a terceira tela, sempre para contextualizar. E o que temos aqui, William? Antes do capítulo 3, versículo 1, há um sumário que introduz a sequência sobre Nicodemos. Na realidade, os versículos 23 ao 25 funcionam como um cenário, ao interno do qual se inscreve o diálogo com Nicodemos. Cenário, o que é? Aqui está, eu, William, essas paredes, esses símbolos, esse quadro. É aqui, e uma espécie de cenário, poderíamos imaginar, com os versículos 23 a 25, capítulo 2, 23 a 25. Vale a pena lê-los, William e telespectador. Aí com a sua Bíblia, o William vai ler lentamente. Você não se apresse, William, capítulo 2 de João, versículos 23 a 25. Aqui observemos essa última página contextualizadora. Capítulo 3, versículo 23. Não, capítulo 2, versículo 25. Estamos falando de um cenário. Isso, pronto? Pronto. 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Só um instantinho. Estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. O que Jesus fizera imediatamente antes? A purificação do templo. Isso você lembra. E agora, o William, ele está a ler o que há em seguida deste evento da purificação. Pode seguir, meninão? Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia todos, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. É impressionante, vale a pena reler esse último versículo. Pode ler, por favor. E não necessitava que lhe desse testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Isso no último capítulo do versículo, no último versículo do capítulo 2. Agora, William, releia 2:25, 3:1. Estão em sequência imediata, sem qualquer título, como se não houvesse nada entre um e outro. E você, telespectador, convido-a, agora ouça, mais do que ler. Vamos perceber a conexão desses dois temas, desses dois textos. E não necessitava que lhe desse testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. Que? À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Isto. Não necessitava que lhe dissessem sobre o que havia no coração do homem, porque ele conhecia o homem. Ponto. Havia um homem chamado Nicodemos. Há uma continuidade entre o texto, um e outro. Isto é, vamos à próxima tela então, ela pode nos ajudar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um notável entre os judeus. Era um notável entre os judeus. Primeiro, um homem. Jesus conhecia o homem por dentro. Não é assim que está escrito no versículo, capítulo 2, versículo 25, William? Pode ler? Mesmo. E não necessitava que lhe desse testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Ou seja, está traduzido, conhecia o que havia no homem. Literalmente, conhecia o homem por dentro. Daí, havia entre os fariseus um homem que Jesus também a este, conhecia por dentro.
chamado Nicodemos. Tem algumas precisões aqui, explicitações. Quem era este homem? Era um fariseu. E era notável. Isto é, tinha grande destaque este homem que procurara o Senhor, tinha grande destaque na religiosidade, na cultura do judaísmo de então. Não necessariamente era uma pessoa maldosa, com intenções duvidosas. Não. Procurou o Senhor, quis ouvi-lo, perguntava-lhe. Mas os fariseus, do qual ele fazia parte, grupo do qual ele fazia parte, eles não eram violentos. Eles, porém, aguardavam, esperavam o Messias. Um pouco de atenção aqui, telespectador, para falar dos fariseus. Não necessariamente eram pessoas más. É verdade que houve conflitos de Jesus com os fariseus. Mas dentre os partidos religiosos da época, era o que tinha maior completude e também era dos mais integrados com o pensamento teológico do Antigo Testamento. Não era um grupo de pessoas malévolas, mas eles aguardavam o reino de Deus, esperavam que o Messias e a salvação fossem resultado dos méritos humanos daqueles que observavam de maneira muito rigorosa a lei. Quanto mais méritos eu tenho na observância da lei, tanto mais eu acelero a vinda do reino de Deus. O mérito é meu, a conquista é minha, o esforço é meu, é o prêmio para o que eu mereço. A dificuldade é que o Senhor vinha trazer a gratuidade de Deus, não os prêmios para os que têm méritos. Porém, este homem notável procurou Jesus. Elogiável seu comportamento. Observemos o passo seguinte, por favor, e aí o outro versículo, a outra tela melhor. E você poderia, por favor, William? Sim. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Ótimo. À noite ele veio encontrar Jesus. Primeiro, comecemos. À noite. A noite faz pensar, sim, em trevas. Pode fazer pensar também em escuridões, num sentido metafórico que o termo pode propor, isto é, dominado por intenções ambíguas. Mas não é este o caso de Nicodemos. Longe disso. Ele está impressionado com o mestre. O diálogo poderá ser muito enriquecedor. Depois do intervalo, veremos essa conversa. Quero lembrar você que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Você pode rever todos os nossos programas, inclusive o Conhecendo a Palavra. Entre lá, se inscreva no nosso canal. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa, do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra
em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Já estamos de volta com Conhecendo a Palavra. Vou ler aqui algumas mensagens que estão chegando pelo nosso Facebook. A Cleonice Garcia nos acompanhando de Floresta, aqui no estado do Paraná. A Maria Bino nos acompanhando de Mogi Guaçu, São Paulo. Ela diz assim: é muito bom conhecer a palavra. Tássia Santos nos acompanhando de Limeira, São Paulo. A Marieta Barbosa nos acompanhando de Garaçu. Temos aqui também a Maria Lúcia nos acompanhando de Curitiba e a Márcia nos acompanhando de Guarapuava. E em muitos lugares eu fico gratificado e ao mesmo tempo a responsabilidade também sua, William, também da equipe toda. É bastante gente que quer conhecer a palavra, e que graça termos a TV Evangelizar. Chegamos assim em muitos ambientes e, segundo notícias, há mais autorizações pelo Brasil afora para que possamos chegar em mais lugares. É isso, William? Isso mesmo, até no final do ano nós devemos chegar a pelo menos 20 cidades, já chegamos em mais ou menos 8 cidades até o momento, né? Belém do Pará, que o senhor falou, nos acompanha pelo canal 50. Há poucos dias atrás saiu autorização para Cascavel, né? E tantas outras cidades que, com a graça de Deus, até o final do ano, vai poder também conhecer a palavra através da TV Evangelizar. Mas ótimo, e vale a pena. Tem tanta gente que escreve, e os muitos que não escrevem, mas por causa da palavra, há bons motivos para que aqui nos apresentemos. Ei, vamos dar um passo adiante. Eu gostaria, por favor, que voltássemos aqui à nossa tela e você queira retomar a leitura, fora isso que vimos como por último antes do intervalo. William, queira ler, por favor. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Vamos tentar entender. Eu tinha explicado, a noite pode ser sinal, a escuridão, as trevas, sinal do domínio do mal. Também é verdade. Mas aqui nem tudo está a apontar apenas para este sentido metafórico. No caso do nosso bom Nicodemos, a noite promete o dia. Não é apenas e tão somente o símbolo de um aprisionamento da própria liberdade e da desorientação da pessoa. Não, é também promessa do dia que está para vir. E foi este o sentido para um homem como Nicodemos. Foi à noite porque estava à procura da luz. Entendamos, como é que começou o diálogo? À noite veio encontrar Jesus e lhe disse, Rabi. Significa aqui, o termo é hebraico, mestre, também aramaico. Mestre é algo como um título de honra, como excelência. Em momentos de discursos solenes é isso que se usa, né? Excelência, ilustríssimo, magnificência, e assim vai. Excelência, sabemos que vens da parte de Deus como mestre. Mestre é aquele que, segundo a lei naquela época, mestre era aquele que apontava o caminho para Deus. Voltemos. Excelência, leiamos assim, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, como alguém que para ele
aponta o caminho. Você poderia, William, ir ao capítulo 3, versículo 18, alguns versículos antes. A cena ainda é aquela da purificação do templo. O que tem lá? Pode ler, por favor, 3:18. 2:18? 2:18. Puxa vida, enganei-me. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Isto é, os judeus interpelaram-no pedindo-lhe credenciais. Como é que fazes a purificação do templo? Com quais credenciais? Com qual autoridade? A partir de quem o encarregou ou lhe delegou? Quem o delegou para tarefas desta ordem? Lá pediam credenciais. Aqui, 3:2, Nicodemos reconhece, percebe que o que Jesus faz é sinal de que Deus está com ele, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Que diferença! 3:18, com quais credenciais? Aqui, 2:18. 2:18, com quais credenciais? 3:2, vens da parte de Deus. É um homem com predisposições muito mais nobres. Não suficientes, explicaremos, mas há aqui uma constatação. Deus deve estar com este homem, com ele. E de certo modo, Nicodemos está até reconhecendo que aquilo que Jesus fez no templo, a purificação do templo, tinha sentido, pois que quem o fizera era alguém cujos sinais apontavam para a presença de Deus. Nicodemos não fala nada da purificação do templo, mas reconhece que nas ações de Jesus há a ação de Deus em movimento, ou que Deus está presente nele. No agir dele, de Jesus, é Deus que atua. Então vejamos o outro, por favor, vamos seguir porque o nosso tempo é limitado, precisamos caminhar. Você não consegue frear o ritmo do relógio, William, então pelo menos leia. Vai lá. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas caramba, leia o versículo anterior. Aqui, telespectador, queira acompanhar. É João capítulo 3, versículo 3. Mas leiamos o versículo 2 antes, para observar. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus começa a falar. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Caramba, aqui parece que Nicodemos fala de uma coisa e Jesus aborda outra. Aparentemente, afigura-se aqui uma descontinuidade. Nem tanto. Vamos observar. Telespectador, siga aqui comigo. Eu quero ajudá-lo a conhecer a palavra. Não siga a mim. Sou um pecador e tanto. Mas a palavra, tentemos juntos conhecê-la. E Jesus lhe respondeu: em verdade, em verdade. Essa expressão é solene. Em verdade, é uma fórmula importante que introduz uma mensagem de grande valor. É frequente nos evangelhos, mas João tem uma particular afeição por ela. Em verdade, ou seja, com toda a segurança eu lhe digo, com toda a força quero lhe confirmar. Seria algo assim para a nossa língua portuguesa.
Isto aí, e aí vem a declaração. Jesus não entra no jogo de Nicodemos. Não é um homem mal intencionado. Volto a enfatizar. Mas ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Pois bem, então Nicodemos, mais do que admirar os sinais, mais do que olhar para quaisquer prodígios, observemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A lógica da proposição de Nicodemos seria: Nicodemos, muito obrigado, realmente, eu venho de Deus e os sinais que faço, ótimo que você esteja a perceber. O evangelista não quer retratar biograficamente uma conversa fugaz de momento. Sua intenção é teológica. O que significa: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se em verdade, é uma expressão solene que introduz uma revelação de grande sentido, o nascer, é interessante que observemos. Aqui está traduzido: quem não nascer de novo. Mas, literalmente, o evangelista escreveu assim, na voz passiva: quem não for nascido. É um outro o sujeito, é uma outra a força que faz alguém nascer. É um outro o princípio que desencadeia todo o processo de um novo nascimento ou de uma nova vida. Um pouco de atenção ainda, querido telespectador, querida telespectadora. Quem não for nascido de novo. As nossas traduções colocam assim: quem não for nascido, quem não nascer novamente, de novo, forma adverbial. Mas na língua grega, aqui, nascer de novo e nascer do alto, escreve-se do mesmo modo. A mesma palavra, o mesmo advérbio, anotem em grego. Ou seja, o leitor que não compreende, que conserva a mentalidade de quem não crê, vai pensar em nascer outra vez. Um fato biológico, um fato histórico. Agora, quem lê inspirado numa interpretação de fé, quem for nascido do alto. Ou seja, a força para alguém ter uma nova vida, nascer, vem do alto. Está apontando para a possibilidade, não de quem cumpre todas as regras como os bons fariseus e daí eu conquisto a salvação, mas como aquele que aceita a graça e aceita a vida do alto. Este pode ter a Deus por rei. É dom de Deus a salvação. Se quisermos usar a expressão reino de Deus, buscando até um sinônimo que nos ajude a compreender, seria salvação. Então, a salvação é dom de Deus, querido Nicodemos. Não é o número de sacrifícios no templo. Não é o número e a profundidade e a perfeição das observâncias das regras religiosas. Tudo isso é mérito louvável, mas o autor da salvação é Deus e não o observante. É este o passo que o evangelista gostaria muito que o leitor compreendesse.
Aqui eu me detive por mais tempo, eu sei. O tempo é limitado. Mas se quisermos conhecer a palavra, no modo e compreender o que João queria que o seu leitor percebesse e intuísse, é preciso que façamos com vagar. Mas é uma causa que vale a pena. E vejamos então, sigamos. Agora a nova tela, por favor. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar no seio da sua mãe e nascer? Aqui o evangelista, ele não pretende que o leitor tenha uma compreensão negativa acerca de Nicodemos, como se quisesse suscitar na parte do leitor um juízo negativo de Nicodemos, sobre Nicodemos. Não, não é isso. Ele cria um diálogo para que o leitor entre na sequência do pensamento e compreenda a mensagem. Pois bem, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Ei, telespectador, telespectadora, não esqueça, como pode um homem ser nascido novamente, sendo já velho? Poderá entrar no seio de sua mãe novamente e nascer? Bem, o tom é irônico. Como é que se fala popularmente? Deu uma de João sem braço, né? Apresentou-se como se não tivesse entendido. Na realidade, Nicodemos, na realidade, Nicodemos, ele quer apresentar o absurdo, quer falar do absurdo da proposição de Jesus. Claro, segundo critérios humanos, nascer de novo é impossível. A expressão parece que ele faz troça, que ele ridiculariza as palavras de Jesus. Claro, porque na mentalidade da época, a salvação, entrar no reino de Deus, a salvação se dava mediante os bons méritos de quem fosse observante e rigoroso das normas religiosas vigentes na época. Então, a relação de Deus com os fiéis e com o povo não é uma relação de gratuidade amorosa. Deus é devedor do bom cumpridor. Não precisa amar a Deus. Cumpra todas as leis e você terá todos os direitos e créditos. Como se a salvação, telespectador, telespectadora, fosse mérito, conquista, benefício alcançado pelo esforço humano. Até a graça de Deus poderia ser dispensada, porque é esforçado, é heróico, é esforçada, e chega a um grau humano de perfeição. Mas nascer de novo, é por isso nascer de novo, é preciso recomeçar tudo. A segunda pergunta tem sentido. Poderá entrar no seio de sua mãe e nascer? Se se tratasse de uma realidade física, essa segunda pergunta tem sentido. Mas nascer de novo aponta para uma outra realidade. E o versículo seguinte pode nos ajudar a compreender para onde vai o sentido da frase, nascer de novo. Queira ler, por favor, William. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O assunto sempre continua nascer de novo, ou nascer do alto. Não esqueçamos que a expressão tem um duplo sentido, até na linguagem hebraica. Grega, enganei-me, na linguagem grega,
nascer de novo ou nascer do alto, escreve-se da mesma maneira. O leitor é chamado a ficar com um dos sentidos. Precisa compreender o contexto. E então vejamos. Outra vez, William. Em verdade te digo. Isto, para aí. Telespectador. Outra vez, é a segunda vez. Em verdade. Ou seja, com grande ênfase quero te declarar, querido Nicodemos. É este o sentido da expressão, em verdade. E aí vai. Quem não nascer de novo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A expressão era muito usual entre os primeiros cristãos. Nascer da água e nascer do Espírito. Você poderia, William, voltar a João, o nosso evangelista, Evangelho de João 1:26 e 1:33. Está falando do batismo de João. Pode ler, por favor? 1:26. 1:26. João lhe respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis. Telespectador amigo, amiga, batizar com água tinha o sentido de purificação, de tomar consciência dos próprios pecados. Era um batismo que significava arrependimento. Quem se deixava batizar afirmava: eu quero me arrepender dos meus pecados. Isso com água. No caso, veia 33, João 1:33. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. Opa! E agora aqui está Jesus a dizer: quem não nascer da água, símbolo da vida nova, dos arrependidos, ou símbolo do arrependimento e do Espírito, este não é João que dá. Mas quem não for nascido da água e do Espírito, está explicando a pergunta anterior, não pode entrar na salvação. Nascer do Espírito não se conquista com arrependimentos o dom do Espírito Santo. O que acontece, eu gostaria que o telespectador entendesse, e também você, querida Joelma, nascer do Espírito significa, lembra? Ser nascido. Quem não é nascido do Espírito, o dom do Espírito Santo que faz com que a pessoa seja um novo homem, uma nova mulher. Não é um nascimento físico. É uma nova realidade que experimenta mediante o dom do Espírito de Deus, mediante a gratuidade de Deus. O que pretende o evangelista do seu leitor? Não se trata de multiplicar os esforços e os méritos para merecer a bondade de Deus. Ela já está dada mediante o dom do Espírito. O que é preciso? Acolha o dom. Quase como dizer, deixe-se abraçar. Deus não quer abraçar porque cada um dos seus filhos é charmoso ou cheio de méritos. Como a mãe abraça a criança só porque a ama. E a faz com toda a gratuidade amorosa. É isso que o evangelista gostaria que o seu leitor compreendesse. Deixar-se nascer. Não como uma realidade biológica ou física, mas uma nova pessoa, esta que foi impregnada do Espírito, da força, do amor de Deus. O diálogo com Nicodemos está andando. Vai devagar, estamos ainda no versículo 5. Como anda o tempo? Já é hora de intervalo. Mas nós vamos compreender, eu espero. Nós vamos para um breve intervalo. Antes, eu quero só lembrar que essa obra, ela sobrevive da sua generosidade, da sua doação. Então, você é associado da obra Evangelizar é Preciso, faça a sua contribuição
nesse mês de agosto e nos ajude a manter esse meio de comunicação evangelizando. Voltamos já. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem. Tuas mãos em minha vida, Senhor, quero estar sempre em teus braços de amor, porque tu és misericórdia, porque tu és um Deus de amor. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor, quero estar sempre em teus braços de amor, porque tu és misericórdia, porque tu és um Deus de amor. Já estamos de volta, quero aqui ler algumas mensagens que estão nos chegando pelo Facebook da TV Evangelizar. Lucilene Melo, ela diz assim: sou de Recife, sempre assisto o programa Conhecendo a Palavra, é muito bom e aprendo a entender a Palavra de Deus. Amo toda a programação da TV Evangelizar. Obrigado, Lucilene. Temos aqui também o Carlos William, sou de Camaragipe, Pernambuco, sempre aprendendo com a TV Evangelizar. Temos aqui também o Denis Maicon, da cidade de Deputado Irapuã, Pinheiro, estado do Ceará. Temos aqui também a Alessandra, de Campo Mourão, no Paraná. Lucilene Lima, olá, sou de Tacaimbó, Pernambuco. Muitas pessoas de Pernambuco e Ceará nos acompanhando, Dom Peroso. Muitas pessoas de Pernambuco, de Ceará, mas também do Pará, mas também do Paraná. A palavra de Deus, ela segue. Bom isso. E olhe, William, Joelma, vocês músicos, eu gostaria de pedir um reconhecimento do telespectador, da telespectadora. Não sei se já notaram, cada tema novo que aqui apresentamos sempre é acompanhado de músicas, de cânticos relativos àquele conteúdo. Esse repertório está bem fornecido, hein? Parabéns. Sigamos mais um pouco. E aqui continuemos com a nossa tela anterior. E eu estava a lhes explicar o assunto, o batismo. E eu estava a lhes explicar, nascer do Espírito é dom. É acolher a gratuidade. E aí o evangelista quer que o leitor compreenda que não são as possibilidades humanas que asseguram a salvação, mas entra na ordem da graça. Graça, mas o que é graça? Vamos tentar explicar de uma maneira bem simples, William. É o encanto, a gratuidade, a afeição que não nasce de algum mérito, que não surge de alguma conquista pessoal, mas algo como você e o Gabriel, o seu filho de 5 anos, você lhe quer bem não porque ele tem méritos, porque você é pai, e por isso você é capaz de qualquer ação e reação que o favoreça a sua vida. Aqui é também o Senhor Jesus a dialogar com Nicodemos e dizer: Senhor Nicodemos, louvável o seu esforço, mas a salvação é dom.
não são os seus méritos que garantem esta realidade. Sigamos um pouco mais. Com isso eu não quero dizer, então o esforço nada vale? Vale. Muito. Mas em que medida? Todo o meu esforço é confirmação e testemunho de que eu acolho o dom, o abraço. É como o Gabriel. Você abraça o Gabriel porque o ama. E ele lhe retribui o abraço, não porque é seu dever, porque é uma atitude de boa educação, porque ele se sente amado e responde. E o esforço de quem quer entrar no reino de Deus tem esse significado. É a adesão à oferta, ao dom, à gratuidade, adesão ao encanto de Deus. Mas a nova tela, a próxima, vai nos ajudar a seguir na compreensão do que estamos a propor, do que está o evangelista a nos propor. William. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Nossa, parece aqui, telespectador, muito abstrato. Nossa, quanta filosofia. Sim e não. Tentemos observar. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Óbvio, claro. Ou, nossa, como é radical a oposição entre carne e espírito. O que pretende aqui o evangelista? Não esqueça, desde a primeira vez que falamos do Evangelho de João, os seus destinatários tinham um histórico de conhecimento do judaísmo, talvez fossem até de origem judaica. São fortes os traços do pensamento judaico no seu evangelho, mas também influenciados e impregnados da cultura helênica, grega, que separava naquela mentalidade, naquela cultura helênica, grega, carne, separava, compreendia-os de maneira dualista. O homem é carne e é espírito. Carne é o seu porte físico, a sua capacidade corpórea, a sua realidade corpórea. Espírito é aquela realidade humana interior, psíquica, afetiva, aquela realidade não materializada, mas que compõe, faz parte e inspira os sentimentos humanos. Pois bem, carne, esfera humana e terrena. Pois bem, a carne não pode proporcionar uma realidade maior do que ela mesma. A corporeidade humana pode, ao máximo, salvar o corpo, e o corpo vai até certo ponto e chega ao limite absoluto e total. Sabemos? A morte do corpo. O espírito é aquela realidade que supera o efêmero, que não é limitado ao âmbito histórico apenas. É uma nova existência, sustentada pela força de Deus. A carne é apenas sustentada pela força humana. Com isso eu não quero dizer, telespectador, que o que é histórico e carnal é mau. Não. Com o meu corpo eu posso amar o meu irmão, a minha família. Eu posso com o meu corpo, e não tenho outro caminho, promover a paz. Eu posso com a minha corporeidade, está ao meu alcance, difundir o bem. Mas a motivação vem de onde? Da minha força humana ou do Espírito de Deus? Espírito, força que me move. Eu posso agir apenas com motivações humanas, mas eu posso fazer o bem como uma resposta
ao amor de Deus que vive em mim, se eu fui batizado ou deixei-me renascer, fui renascido no Espírito. Eu não quero aqui separar, William, o que é histórico ou material como mal. Não. Mas na história e com a materialidade, eu posso fazer um bem imenso, motivado pelas forças do alto. Ou eu posso fazer um bem apenas humano, motivado apenas por razões humanas, que termina no dia que as minhas forças se forem. E o evangelista pretende que o seu leitor, querido telespectador, acompanhe, atue na história, movido, impulsionado, inspirado, impregnado da verdade de Deus. Por isso, é com isso que quero explicar, carne é apenas o humano. O espírito é o humano impregnado do vigor de Deus. A explicação não termina aqui e o diálogo também não. E aí temos outras telas e o diálogo continua. Agora o capítulo 3, versículo 7. A nova tela vai nos ajudar. E então, William? Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Não te admires. Vale aqui retomar o versículo 3. Que na realidade é isso que o evangelista faz. Deveis nascer de novo. Porém agora já com uma explicação já mais amadurecida. Pode pelo conteúdo dos versículos seguintes. Vai lá. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então não te admires de eu te haver dito, vós deveis. Dever. Poderia ser traduzido de um outro modo, mas com o mesmo sentido. É necessário nascer de novo. O verbo usado, que em português foi traduzido por vós deveis, o verbo grego, dei, quer se referir a uma realidade imperiosa que se impõe por si mesma. Um exemplo. Você conhece alguém, William, que consegue frear a onda do mar? Não adianta discordar, a onda vem. Que consegue evitar o vento, até a mais suave das brisas. Então, devemos acolher algo assim para o verbo. É necessário que acolhamos um novo nascimento. Isto é, que nos deixemos ser nascidos. Não esqueça, telespectador amigo, você que crê comigo, e nós que cremos na mesma palavra, é necessário que nos deixemos ser outra vez nascidos pela força de Deus, do Espírito de Deus. Não é um nascimento físico, mas que em toda a verdade humana que cada um de nós traz, atue a força, o vigor, os carinhos de Deus. E aí, o pedido, não te admires. Ou seja, Nicodemos, acolha, não pense que exista uma outra possibilidade. Vamos mais. E aí, a próxima tela. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. O vento. Também vento, aqui usado, espírito, na língua grega, foi em grego que João escreveu, espírito é pneuma, vento é pneuma, é a mesma palavra. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Lá no versículo 2, deve ser 2, está escrito: Mestre, sabemos. Não é 2. isto? Como está lá, William? Rabi, sabemos que vem da parte de Deus. Que vens da parte de Deus, sabemos. Mas o vento, Nicodemos não sabe de onde vem. Estamos naquela época. Algo como que espírito. O espírito não consegues definir de onde vem, nem qual é a força que o sustenta. Não consegue com a sua inteligência, com a sua lógica, querido Nicodemos. Não consegues com a força das tuas intuições ou percepções. Por isso não consegues disciplinar. O vento é assim, muito mais com o Espírito de Deus. Porém, o vento tem seu ruído, tem seu movimento, sopra. Nicodemos, assim como ninguém consegue frear o movimento do vento, também melhor do que resistir, acolha o Espírito de Deus. É isso que o evangelista pretende que o leitor compreenda. A salvação não depende de possibilidades humanas, unicamente pode ocorrer mediante a intervenção de Deus. É isto que o evangelista quer que o seu leitor compreenda. Se o vento não pode ser agarrado, até no passado se fazia sátira com a expressão estocar vento, né? Ninguém pode estocar vento. Faz tempo que não se pode. Também aqui, especialmente se o vento aqui se tratar do Espírito de Deus. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Está sempre, telespectador, William, está sempre a insistir. Não se trata de nascer de novo, fisicamente, mas de ser um novo homem, uma nova mulher, para quem acolhe o Espírito de Deus. Nascido de novo, uma vida nova. Sigamos, por favor, versículo 9. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? E a resposta? Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: és o mestre de Israel, ignoras essas coisas? Nicodemos, conheces todas as leis de Israel. Conheces todas as leis religiosas. Conheces todas as tradições do Antigo Testamento. Conheces tudo, mas ainda não percebeste que a salvação é dom, é gratuidade. Portanto, é preciso, mais do que certezas, atitudes humildes de quem crê. E aí nós poderíamos dar um salto para o versículo 14, William. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Isto eu peço à equipe de retaguarda, se puderem colocar o versículo 14, por razões de tempo nós temos que dar alguns saltos. E aí está. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Observemos. A serpente no deserto faz lembrar Números capítulo 21, versículos 8 e 9. Naquele texto, Números, o povo estava fazendo sua travessia no deserto e enfrentava dificuldades, e o desânimo se estabelecera, os protestos e os murmúrios também.
Queriam uma liberdade sem custos. Não existe isso. Queriam o amor e a aliança com Deus apenas nos benefícios. É possível isso, telespectador, telespectadora? A maternidade é fácil, mãe? O matrimônio é simples e fácil, querido irmão, querida irmã? Se você for religioso ou religiosa, a vida religiosa é tranquila? Cheia de romances e de idílios religiosos e místicos? Ora, toda experiência humana de amor requer entrega, renúncias, despojamentos. Foi essa a crise no deserto. E também para Nicodemos pode se apresentar. No deserto, a orientação dada a Moisés, coloca numa haste uma serpente de bronze. Quem olha para ela tomará consciência qual foi a razão de sua punição, mas também experimentará a salvação de Yahvé, a salvação de Deus. Agora aqui, Moisés levantou a serpente no deserto. Assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Está apontando para a cruz. O dom do Espírito, nascer do Espírito, ou ser nascido do Espírito, é o dom por excelência que lá na cruz será dado. Se você lembra bem, William, no final do Evangelho de João, para falar da morte de Jesus, não diz que Jesus morreu, diz que Jesus entregou o seu Espírito. Lembra, William? Lembra, telespectador? Está lá no capítulo 19 do Evangelho de João. Você pode procurar depois, capítulo 19, sobre a morte de Jesus, a hora que morreu, não diz morreu. Entregou o seu Espírito para que quem contemplasse aquele levantado, o Filho do Homem, pudesse ser renascido pela força que ele doou, entregou. Morreu não para se esvaziar, morreu para se entregar. Entregou-se, foi exaltado. A grande elevação não foi uma derrota, a cruz foi um dom por excelência. Isto é, deixe-se amar por aquele que desde a cruz está a convidá-lo a acolher o dom do seu Espírito. É esta a proposição. Mas então vejamos ainda o versículo 15, William. Tudo muito rápido, infelizmente o tempo é célere. A fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Olhe aqui, todo aquele é a universalidade, mas é preciso crer, ter fé, confiar, não inscrever ou confinar tudo à minha lógica e aos meus critérios. Afinal, a cruz não era à época critério para ninguém, absolutamente ninguém. E tenha a vida eterna, ou seja, para crer é preciso aceitar o modo amoroso e humilde de Deus se apresentar no seu Filho e acolher sua cruz como dom e como entrega do seu Espírito. E terá nele a vida eterna. Vida eterna. Não está a falar da vida depois da morte. É a vida eterna agora. Vida eterna depois. O que é isso? Telespectador, isto que aqui está traduzido por vida eterna, nos evangelhos, na realidade, em termos literais, está a vida do eterno. Então, quem crer passará a ter na sua existência, nesta vida, e na próxima, viverá nela, a vida do eterno. E o eterno
é um Deus amoroso. Deixe-lhe um abraço e deixe-se nascer de novo pela vida do Espírito de Deus. Nicodemos procurou, mas o evangelista gostaria que hoje fosse eu, fosse você, William, fôssemos todos nós. Vamos procurar o Senhor, mesmo de noite, como Nicodemos, ele está à espera para uma conversa. Assunto: salvação. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Evangelizar é preciso. Até o nosso próximo programa.